Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse domingo, dia do Senhor, iniciando a 7ª semana de oração, com o tema da vida nova, queremos nos colocar na presença de Deus. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam ordenadas ao seu serviço e ao seu maior louvor. Amém. E na presença de Deus, nós pedimos também a graça de hoje. Senhor, que eu esteja fundamentado em Cristo. Que Cristo seja o alicerce da minha alma, da minha vida. Que Cristo seja o alicerce da minha existência. Que eu esteja fundamentado em Cristo. E é sobre o fundamento da vida nova, o alicerce da vida nova, que queremos meditar ao longo dessa semana. E aí, nós vamos, a partir de hoje, meditar sobre em que deve se basear a nossa vida. Essa vida que queremos viver em Cristo, essa vida que queremos viver a partir dos valores do Evangelho. E no dia de hoje, vamos iniciar meditando sobre a fé. O fundamento de tudo é a fé. Por isso vamos rezar hoje um texto já conhecido da gente, que é o texto da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 6. Hebreus 11, de 1 a 6. É importante verificar que os textos bíblicos, muitas vezes eles devem ser retomados em contextos diferentes, como a gente faz aqui. Muitas vezes, textos que a gente reza para um tema, a gente acaba rezando para outro tema, Você que é ministro da palavra, ministro da comunhão, com base nesses vídeos todos, você terá muitos elementos para aprender mais sobre a Bíblia, para aprender mais sobre a palavra de Deus, para aprender mais sobre a verdade do reino de Deus, sobre a vida cristã. Então, sempre que for necessário, retome esses vídeos, procure meditar novamente para que você possa crescer. A fé é o fundamento de tudo. Vamos ler. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória de nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originam do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia, primeiro, que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Texto belíssimo, rico de elementos para a nossa oração. E o primeiro elemento que a gente precisa tomar esse texto está no versículo 1 mesmo. A fé é o fundamento da esperança. E o que é a esperança? A esperança é o que nos leva a estar na igreja. A esperança é o que nos leva a rezar. A esperança é o que nos leva a ser ministro. A esperança é o que nos leva a servir. A gente faz tudo isso pela esperança. Pela esperança de ver Deus, de estar no seu reino, de construir o seu reino. Pela esperança da vinda de Jesus. A gente faz tudo isso por causa da esperança. Nós estamos esperando, como nós dizemos na liturgia, enquanto aguardamos a sua vinda. Mas o que é que fundamenta a esperança? Por que que nós esperamos? Esperamos a vinda de Cristo, esperamos o reino de Deus, esperamos céus novos e terra nova, esperamos que a justiça seja implantada,
esperamos que o amor vença o ódio. Por que nós esperamos? Pela fé. Nós não esperamos e não trabalhamos no reino pela emoção. A gente já refletiu sobre isso várias vezes. A emoção passa. Eu estou sentindo o Espírito Santo. Isso é bom, mas isso passa. O que faz a gente perseverar, permanecer, é a fé. E a fé não depende de sentimentos, de afetos. A fé, como diz São Paulo, é uma certeza a respeito do que não se vê. É uma certeza. A fé é uma certeza. Você não está vendo. Você não tem como provar. Você não tem como tocar. É pecado, muitas vezes, querer ver as coisas de Deus. Jesus mesmo censura isso. Essa geração pede sinais, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Como Jonas passou 3 dias no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará no ventre da terra. Mas depois o Filho do Homem vai ressuscitar ao terceiro dia. Então, não é o sentimento, não são os sinais, os milagres, as curas que fundamentam a nossa fé. Mas é a fé no Deus que nós acreditamos, independente do sentimento, que faz a gente seguir, que faz a gente caminhar. Não é o sentimento que fundamenta aquilo que nós vivemos. O sentimento é bom, mas ele passa. O que fundamenta o que nós vivemos é a fé. E a fé é uma certeza. Eu não vejo, mas eu creio. E essa fé ela precisa ser fundamentada em algumas bases. Primeiro, a fé que Deus é o Criador de tudo. Que Deus é o único Criador, versículo 3. Que tudo que existe se originou de Deus. E Deus existe, mas é invisível. Que tudo que vemos deve sua existência ao invisível, a Deus. Que nós não vemos, mas cremos. E sabemos que tudo vem dele. E quando a gente crê nisso, a gente consegue ser justo diante de Deus. E o que é ser justo diante de Deus? Versículo 4 diz: é oferecer a Deus o sacrifício de acordo com a vontade de Deus, para agradar a Deus. Isso é ser justo. Não para agradar aos homens, não para sentir, não para ver, mas puramente para agradar a Deus. A gente vai para a missa, a gente serve, a gente é ministra, a gente prega, a gente trabalha, a gente ajuda o irmão, a gente luta, a gente reivindica, a gente participa de movimentos, a gente... tudo para agradar a Deus. A gente não ganha nada com isso, não ganha dinheiro com isso. Também não deve querer ganhar status, homenagens, honras e glórias. A gente está ali apenas para agradar a Deus, como Abel. E agradar a Deus também é o tema do versículo 5, quando diz que Enoque foi arrebatado, e a palavra de Deus conta a história de Enoque, que não vai morrer, mas vai ser arrebatado. Mas antes de ser arrebatado, Enoque agradou a Deus. Então, mais do que ser arrebatado, ou seja, ser levado para o céu sem morrer, mais do que esse milagre, o mais importante de Enoque, o versículo 5 está dizendo, foi ter agradado a Deus. Então, todo o texto de hoje, ele está mostrando isso. Agradar a Deus. Por que a gente tem que ter fé? E o que é ter fé? Ter fé é crer que Deus é o Criador de tudo, e porque Deus é o Criador de tudo, a gente busca agradar. Por isso o dízimo que a gente oferta, que a gente devolve, é uma forma de agradar a Deus, porque Ele deu tudo para a gente. E esse é o versículo 6 que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se a gente não age pela fé, a gente age querendo ver as coisas, querendo ter coisas,
querendo ter aplausos, querendo ter homenagens. Quando a gente age pela fé, a gente faz como Jesus. A gente fecha a porta, tranca a porta, reza ao Pai em silêncio e o Pai que escuta em silêncio dá a recompensa. Tudo depende da fé. É pela fé que a gente agrada a Deus. Não é pela emoção. A gente faz tudo o que a gente faz é apenas para agradar a Deus. E alguns podem nos achar de bobos, de tolos, porque onde é que está Deus? Deus está no nosso coração. Eu não vejo Deus. Mas eu posso, no meu coração, escutar Deus. Com o meu coração eu posso amar Deus. Com o meu coração eu posso servir a Deus. A chave de tudo é o coração. Se eu tenho fé, tudo que eu faço para Deus vem do coração sincero. Reze esse texto com calma. Não tenha pressa. Passe cada palavra. Traga cada palavra para a sua vida. Veja o que Deus está falando ao seu coração. Depois, converse com Deus. Fique em silêncio contemplando Deus. E não esqueça de colocar tudo no seu caderno que você rezou hoje. Termina a oração de hoje rezando o Salmo 130, 131. E agora que o vídeo termina, inicie sua oração e até amanhã, se Deus quiser.